Boa Pode noite. começar. Pode começar, tá? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer essa oportunidade que eu estou tendo hoje e eu queria realmente, assim, poder falar um pouquinho dessa mensagem, desse tema, né, que eu escolhi, porque é algo que eu acho que todos nós conhecemos, a gente ouve falar muito, né, sobre caridade. Acredito que aqui, né, todos, né, espíritas que somos, cristãos, a gente ouve sempre falar sobre caridade, dessa prática que Jesus nos exemplificou tão bem, e que às vezes, assim, pode até ser um tema batido, mas que sempre, eu acho que a gente tem algo a refletir, algo a aprender, e algo também a dividir com o outro, né? Então, para mim, esse tema, ele tocou bastante, eu apresentei ele já um momento atrás, uma outra casa espírita, e aqui também eu senti essa oportunidade, né? Venho na caminhada com vocês há um bom tempo, e se eu puder contribuir um pouquinho, com certeza eu sei que eu também estou contribuindo comigo, né? Então, que a gente depois possa fazer, né, as considerações finais, quem sentir vontade também, tá bom? Aquilo, só sei que nada sei, mas o pouquinho que a gente pode compartilhar, né, que seja bom, assim, né, para todos, tá bom? Agradeço, então, realmente ao Núcleo Assistencial Ramatiz, e quando a gente pratica, né, assim, a caridade, às vezes a gente fica na dúvida, a gente não sabe realmente o que a gente está fazendo, ou se é realmente a caridade, né? Então, assim, o que é a caridade em si? Se é uma prática que ela vem já, né, acontecendo, e às vezes a gente não precisa nem dar o nome, mas a gente, independente da religião que nós temos, daquilo que acreditamos, é a gente se colocar a serviço de uma forma desinteressada, né? Então, um dos pilares realmente que traz, né, que o Espiritismo traz, que o Paulo, o apóstolo, né, cita, que fora da caridade não há salvação. Então, esse é o caminho. E estamos seguindo esse caminho, né, com Cristo, seguindo os exemplos de Cristo, colocando isso em prática, cada vez mais a luz chegando para todos, e nós realmente sendo chamados para essa nossa evolução, esse nosso desenvolvimento, né, espiritual, moral, e junto à evolução material que acontece em todo o planeta mesmo, estamos nos capacitando nessa prática para que ela se torne realmente assim um hábito, que seja algo tranquilo em nossas vidas. Então, essa caridade, né, que muitas vezes a gente vê, que é a ajuda material, ela com certeza ela é muito providencial, ela é muito importante, nos coloca realmente a serviço com o outro também, né? As doações, assistência de dinheiro, roupas, né, alimentos, mas só isso basta. E de que forma isso realmente é feito, sem que aquilo precisamos às vezes, sem perceber, no sentido de humilhação, no sentido daquilo que é preciso que o outro peça para que eu faça, né? Então, estarmos prontos, abertos a essa doação, porque a caridade é uma doação, é uma fé em ação. Estamos colocando nossa fé em prática, né? Acreditar, a gente pede, tudo que pedir em oração, crede que obtereis, né? E é nesse momento que Deus, às vezes, nos coloca na vida dos outros, né? Dos irmãos. E esse irmão não precisa nem estar muito longe. Esse irmão, às vezes, ele está dentro de casa. A caridade, né, moral, que é apresentada para nós também no Evangelho. Então, é uma atenção que a gente dá ao outro, o apoio emocional, os problemas, às vezes, que o outro tem, ou que eu tenho, e que eu preciso, sim, de um apoio, conselhos, compreensão e o estímulo, né, que a gente às vezes precisa
uma palavra amiga ao crescimento espiritual, né, para o nosso crescimento e do outro também. Às vezes a gente coloca em desafios e dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, né, junto de trabalhadores, dos colegas de trabalho, na vizinhança, então, com os vizinhos, e como isso eu trato, né, de que forma é isso? Então, saber ouvir, saber às vezes falar, é aquilo, construir algo positivo no outro, é uma forma de caridade também. Cada vez mais nós vemos um mundo que não tem paciência, um mundo sem compreensão, mas as nossas atitudes podem sim, pequenas que sejam, transformar ali o ambiente em que a gente se encontra, né? Às vezes um filho difícil, um marido que não dá aquela atenção, a esposa que não tem também o tempo para ouvir, às vezes, os próprios filhos, né? O marido. Então, assim, é esse equilíbrio dentro de casa, essa virtude, as virtudes, elas precisam ser cultuadas no dia a dia, dentro do nosso próprio lar e nessas pequenas experiências, né? Eu digo pequenas porque aquilo às vezes é tão rotineiro e às vezes a gente espera algo maior, é quando, né, alguém lá fora que está precisando, tem toda uma mobilização, a gente tem que ver realmente o que é a caridade, o que é também uma filantropia, né? Porque de forma desinteressada a caridade acontece. Já a filantropia, eu almejo algo em troca, né? Aquilo eu espero que algo aconteça, né? Nesse mundo cada vez mais de exposições, então, às vezes aquilo eu vou fazer porque eu vou ser visto, eu vou fazer isso porque, de alguma forma, eu serei retribuído, né? Então, não é dessa forma, mas sim é aquilo de que forma nos encontramos com os nossos semelhantes, né? Sejam eles superiores, inferiores, ou iguais, nós estamos a serviço, né? E independente de quem seja a pessoa, é olhar para esse irmão, é olhar para tudo aquilo que é da criação, também os animais, o meio ambiente, o local onde a gente vive, né? O nosso planeta requer cuidados, o nosso planeta requer doações nossas, né? O próprio ato da oração já é uma doação, já é uma caridade, se eu me coloco realmente em doação ao bem do outro. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E aí vem a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, assim, essas três, né, benevolência, indulgência, perdão, é tudo que parte de nós de coisas boas, né? A benevolência é a boa vontade, é aquela disposição da gente de praticar o bem. E aquilo, praticando o bem, a gente percebe o quanto também a gente faz bem para a gente. Tem estudos que mostram, inclusive, que nosso sistema imunológico se fortalece, que nossa disposição fica diferente. Então, assim, por isso que eu falo, uma ponte de idas e vindas, né? Então, tudo aquilo que você oferece, você poderá, sim, se beneficiar disso também. Mas você não está fazendo isso com esse interesse. Mas o nosso organismo, ele reage de uma forma muito positiva, nós nos colocando nessa prática, né? Dessa benevolência, se colocar à disposição na prática do bem. A indulgência é a misericórdia com as imperfeições alheias, né? Então, de que forma realmente, hoje, eu tento praticar também a empatia, eu me colocar de forma humilde, às vezes numa situação em que o outro, ele tem a visão dele, e eu quero justamente que da minha visão,
seja tudo aconteça da minha visão, né? Da forma como eu vejo, como eu penso, eu quero que os outros também sejam assim. E a única pessoa que a gente consegue mudar é a nós mesmos, né? Então, ser indulgente é viver essa prática que eu acho que Jesus realmente foi nosso grande exemplo de misericórdia para com as imperfeições alheias. Ao invés de julgar, eu observar mais, eu me colocar no lugar do outro e não deixar que eu seja realmente o controlador de uma situação, de um episódio, ou achar que eu tenho esse controle total, né? E aí o outro é o perdão, que é a desculpa das faltas alheias. Saber perdoar, né? 70 vezes 7, quantas vezes for preciso eu ter esse momento em que eu consigo perceber que, acima de tudo, há um Deus que está olhando por todos, que está olhando por tudo, e que diante das situações, ao invés de eu olhar, às vezes, o que o outro está fazendo, é o que eu estou fazendo diante também da situação. Então, se há conflitos, há problemas, né, há situações em que realmente não encontramos a saída, e o outro, às vezes, faz parte dessa situação e de tudo isso, acusar, às vezes, é o ponto mais fraco, mais fácil de se acontecer, né? Eu trazer realmente desentendimentos com a falta da paciência, da tolerância, da humildade, eu me colocar realmente numa condição de julgador e de que, assim, me colocar até maior que o outro, porque se eu consigo apontar as falhas dos outros, eu estou realmente olhando as minhas, né? Então, e de que forma realmente eu também sou indulgente comigo mesmo, eu perdoo as minhas falhas, porque se o outro erra, eu também estou nessa condição de errante. Eu ainda estou nesse processo de imperfeição. Nós todos aqui na Terra, né, nesse planeta de provas e expiações, indo para um planeta de regeneração. Então, assim, estamos realmente sendo chamados para essas mudanças internas. E eu não é o outro que eu vou tentar corrigir, né? Não é o outro que eu vou tentar buscar a perfeição. Com certeza, construímos juntos, somos seres sociáveis. Estamos na sociedade para realmente aprendermos com o outro, aprendermos com a vida, aprendemos com os ensinamentos que Jesus deixou na Terra, né? Em nenhum momento o isolamento no sentido assim de um crescimento para com o outro foi a melhor saída, né? Então não, já que não dá certo com essas pessoas, eu vou sair de perto e não quero mais nem saber da vida delas. Então assim, de que forma realmente eu estou sendo prudente para com essas pessoas que às vezes estão nesse momento precisando de um auxílio, ou muitas vezes elas também têm algo a me oferecer. Então, nessa troca é que a gente aprende, é que a gente amadurece e que podemos muitas vezes olhar para as nossas próprias sombras, porque através do outro, às vezes, nós projetamos aquilo que não queremos ver em nós, aquilo que incomoda no outro, às vezes está refletindo algo que em nós nos incomoda muito. Então, não somos iguais, né? Deus nos fez realmente únicos, mas na variedade que somos é que aprendemos. E Jesus mesmo coloca, né? Amai os vossos inimigos. Mas em que sentido que é esse? Eu vou adorá-lo, vou ter uma amizade, uma aproximação como eu tenho com um amigo, com um ente querido, com um irmão, né? Partindo de que todos somos irmãos, temos sim afinidades às vezes mais com uns, para menos com os outros, diante às vezes de ações que, né, outros têm. Então aí que entra sim o perdão das ofensas, porque muitas vezes se eu for olhar para mim mesmo, eu me coloco às vezes numa situação em que eu mesma não me perdoo, né? Em que meus atos às vezes eu recrimino
e com isso eu gero um mal-estar a mim mesmo. Então, esse olhar tanto para o outro quanto para nós, nos coloca nessa posição de sermos caridosos, caridosos para com o outro e para com nós mesmos. E por que essa caridade é tão recíproca? Porque é um amor em ação. Aquilo que fazemos reage em nós mesmos, né? Está aí a prova até por conta das doenças. Muitas vezes nós temos realmente algo emocional, essa ligação até, tanto falam da questão até familiar, com as nossas emoções, com aquilo que carregamos, né? Nós temos uma história de vida, nós temos uma história enquanto espíritos. Nós não iniciamos aqui agora, nós estamos ainda engatinhando, mas eu me considero engatinhando ainda, mas assim, nós temos uma bagagem já, né, espiritual, nós já temos aqui muito a zelar, né, pedimos para reencarnar, pedimos para estar aqui justamente por isso, porque a Terra é uma grande escola, estamos aqui realmente nesse processo de aprendizado, e a nossa reforma íntima é muito importante nesse momento. Por quê? Porque nós nos colocamos com um olhar de amor para nós mesmos. E se a gente for observar muitas vezes, somos egoístas conosco mesmos, não permitimos ser felizes. Por quê? Porque vem a culpa, vem a raiva, às vezes, porque algo não deu certo e eu mesmo me condeno. Então, a reforma íntima realmente ela começa em nós. E aí, eu estando nesses padrões em que eu me observo sem me julgar, eu consigo fazer isso com o outro. E Jesus pede, né? Amar uns aos outros. E amar a si já é um início. É buscar o entendimento objetivo de nossa realidade. Termos a consciência de nossa condição espiritual e da capacidade de nossa mente. Sem o devido cuidado com nós mesmos, através do amor por nós enquanto filhos do amor maior, não poderemos estabelecer o amor com os demais. Então, mais do que tudo, aqui, né, nas palavras de Joana de Ângeles, nós precisamos estar bem conosco mesmo, né? É nós e Deus, Deus habita em nós. E por que às vezes brigamos com os nossos sentimentos, brigamos com as nossas vontades? Então, assim, é providencial nos colocarmos também em primeiro lugar, sem que possamos prejudicar ninguém, né? Não precisamos prejudicar o outro para aquilo, para nos vermos de uma forma melhor. E dessa forma, aqui também Emmanuel nos diz que a salvação não é ganhar o reino dos céus, mas sim a libertação do compromisso, a regularização de débitos, que é o quê? É realmente a gente ter esse olhar diante daquilo que podemos ser e fazer. Então, vamos assim libertando as nossas imperfeições. Nós temos um compromisso aqui de melhoramento. Então, a gente vem nessas reencarnações tentando realmente buscarmos sermos nossa melhor versão. E a gente, acho que pode acreditar que estamos na nossa melhor versão. E o que estamos fazendo dela agora, né? Então, houve erros, existem falhas? Sim, mas a gente está em tempo de corrigir. O nosso tempo é agora. Ficarmos presos ao passado não nos trará resultado. A gente há um desgaste energético, nos causa frustrações. Então, a gente precisa ter realmente o nosso compromisso com o presente. A salvação não depende somente da fé religiosa, né? De qual religião ela é praticada. Ela realmente é esse nosso encontro com Deus. E esse encontro é diário. Na sua infinita misericórdia, Deus aceita a nossa renovação. E a prática da caridade, ela vai aliviando esses nossos débitos perante a lei. Uma vez eu ouvi dizer que os pais, quando veem os filhos iniciando, né, os primeiros passos, a criança não aprende a andar de um dia para o outro.
Ela começa a engatinhar, ela começa a firmar nos móveis, né, segurar no sofá, e aí ela vai aprendendo a firmar as perninhas, a dar os primeiros passos. Só que nesse processo todo, ela cai, ela chora, ela às vezes se irrita porque ela não conseguiu fazer aquilo que ela gostaria. Então, nesse sentido, os pais são o apoio, né? Ali quem está responsável pela criança, ela segura na mão, ela levanta, ela motiva. Assim é Deus conosco. Mesmo diante, às vezes, de nossas falhas, a nossa vontade é de melhorar, a nossa vontade é de progredir. E Deus vê isso em nós. Deus está presente em nossas vidas mais do que a gente possa imaginar. E nesse sentido, Ele está ali, pronto para segurar as nossas mãos, pronto para nos motivar, né? Através da espiritualidade amiga que nos coloca também nessa disposição de auxílio. Muitas vezes pedimos auxílio e também podemos, muitas vezes, auxiliar. E assim o Pai, ele vai entendendo o que passa conosco. E muitas vezes a gente não nos permite, nós não nos permitimos, às vezes, receber esse auxílio. Por quê? Porque, nossa, eu erro muito, eu não estou indo pelo caminho certo, eu não sei qual é o meu compromisso de vida aqui. Então, assim, é realmente se colocar à disposição com Deus, se colocar realmente no diálogo, na oração, lembrar dele nos momentos de alegria e nos momentos em que precisa realmente de seu auxílio. E fora da prática do amor, que é a caridade, né, não seremos salvos desses resgates, das complicações, né, que às vezes são criadas por nós mesmos, com brigas, violência, as explorações, os desequilíbrios, né, então é muita coisa que vem, as frustrações e muitos outros problemas, e que trazem, às vezes, essa nossa infelicidade, essa nossa intolerância, às vezes, conosco mesmos. Então, quando fizermos da caridade, né, a paciência, o perdão, a tolerância, o respeito, quando fizermos de todas essas virtudes, realmente o nosso caminho a seguir, a vida fica mais leve, a gente encontra saídas por onde às vezes a gente nem imaginava, portas se abrem, porque né, a solidariedade fazendo uma forma de conduta para a nossa vida. E aí, assim, estamos sendo o quê? Homens de bem na terra. Aqui o Evangelho, em quantas partes o Evangelho nos coloca a caridade em outras palavras, mas realmente isso, nos colocarmos a serviço. E aí, assim, as luzinhas que vamos acendendo, que no auxílio aos outros, a gente o quê? Vai fazendo realmente essa iluminação em nós mesmos, trazendo mais leveza para nossas almas. E então, essa libertação, né, das amarras dos compromissos, às vezes, do passado, vai deixando isso para trás. Vamos olhar esse presente sabendo que temos tudo aquilo que precisamos nesse momento. E se não temos ainda, podemos também pedir o auxílio e nos colocar a serviço. Não precisamos estampar isso para os outros, né? Muitas vezes aquilo, não, mas eu preciso fazer, às vezes, parte de um grupo, ou isso. Não, no silêncio, realmente, às vezes, ali da sua casa, é com um vizinho, é com uma pessoa que você sabe que próximo de você vem passando necessidade, que está precisando de um apoio. O suicídio, tão falado nesses últimos tempos, né, nesses últimos anos, porque é tão silencioso e às vezes não estamos dando a real atenção para quem está próximo de nós, precisando às vezes de uma palavra amiga, de um convite para uma oração em conjunto, ou para que seu nome então seja lembrado num grupo de oração. São coisas simples e que pode mudar sim a vida de muitas pessoas. E assim a gente vai, né, aprendendo. Nos libertarmos também das crenças limitantes, dos hábitos destrutivos. Porque eu me vendo, eu também posso ficar mais tranquila para compreender
o que se passa com o outro, na dor do outro. Às vezes é muito sutil, mas você percebe que tem algo diferente acontecendo. Então, aquilo, não. Ao invés até de eu pedir para ele fazer alguma coisa, eu vou deixar só ele me observar. Ou eu vou perguntando para ele aquilo que ele, às vezes, não consegue falar, mas eu consigo, às vezes, de uma forma bem tranquila, fazer com que a pessoa se exponha. Eu falo isso porque, às vezes, tive pessoas, né, próximas a mim, que aquilo não sabia como falar da sua dor, não sabia como recorrer a um psicólogo, né, sabe os caminhos, mas ela não consegue, ela não tem a força, né, às vezes, não que lhe falta a coragem, tem a coragem, mas essa vontade, às vezes está faltando um apoio, que é isso que hoje a gente, né, vem buscando. Estamos aqui realmente para o auxílio. Então, esse apoio um dos outros pode fazer muita diferença. Um bom dia, dito de coração, né, um auxílio, às vezes, inesperado para uma pessoa, isso pode mudar ali, nesse momento, a vida dela. A busca pela salvação pode ser vista como um processo de crescimento espiritual e de autoconhecimento. Então, como estaremos bem se nós mesmos não nos conhecemos? Nós olhamos realmente para a nossa dor? Nós olhamos realmente para o amor que temos aqui dentro de nós e que podemos dividir? Então, de que forma realmente estamos nos colocando nesse processo de autoconhecimento? Porque o autoconhecimento nos leva, sim, a esse impulso da prática da caridade, de buscar a vida em humildade, com humildade, que é a estrada da salvação. A caridade, ela se liga a tudo, né? É a fé, é a humildade. Então, todo esse processo que a gente tem de ação no bem, assim como Cristo, que ele podia curar, Cristo ensinava, ele fortalecia as pessoas, ele trazia esperança, assim é a caridade. E assim podemos ser também. Por quê? Porque nada do que Jesus fez é impossível para nós. Nós podemos sim fazer, porque é o amor desinteressado, é a vontade de servir ao Pai. Aqui nós estamos só de passagem. E aí, quando estendemos a mão com coragem, com fé, percebemos que sim, a gente tem grandes possibilidades em nossas vidas. É dessas amarras que a gente precisa se libertar. E aí, então, caridade e humildade, tal é a única estrada da salvação. Egoísmo e orgulho, a da perdição. Ame a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Esse é o caminho. Simples e em que realmente eu sei que estamos nesse caminho, né? Às vezes fraquejando, às vezes na correria do dia a dia, não temos tempo para as nossas atenções e para dos outros. Mas sim, precisamos cada vez mais estar atentos a isso. Então, assim, hoje eu trago realmente essas pequenas leituras, né, essas mensagens. Por quê? Porque faz parte dos ensinamentos do que Jesus nos trouxe. Né? Na prece de Caritas mesmo, eu gosto muito dessa prece, em que realmente ali logo no início vem a palavra caridade também. Dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Então, assim, precisamos pedir, sim, por essa caridade, por esse clareamento dessa visão e de tudo isso que passa. Sermos também mais sensitivos a isso e não só tão racionais. Buscar um equilíbrio para que, dessa forma, seja um hábito, seja tão comum
que a gente nem perceba o que a gente está fazendo, mas sabemos que a nossa intenção é o bem maior. Por isso, fora da caridade, não há salvação. Assim já diz, né, no Evangelho capítulo 15. E aqui, já para a gente poder finalizar, é fazer o bem sem ostentação, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Então, também presente no Evangelho, né? Esse encorajamento de que possamos sim fazer, esse encorajamento de que isso nos traz felicidade, é de uma forma tão simples, e esse aqui foi do bispo de Argel, né, Adolfo, bispo de Argel, 1861, e que também, né, nos remete muito a essa questão da caridade, seja ela material ou moral. E aqui, né, quem é o próximo, já que fala, então, amar a Deus, amar ao próximo, o próximo, ele está em qualquer lugar, em todos os lugares. E aí, se depois vocês puderem também fazer a leitura da parábola do bom samaritano, por causa do horário eu já vou, né, encerrando, mas em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37, vem justamente essa parábola. E aí que mostra também que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, independente de quem seja o irmão, ele está pedindo um auxílio, ou ele não está nem pedindo auxílio, mas você pode ir em socorro dele, porque às vezes ele já não tem forças para pedir socorro, né? Então, independente de quem seja, independente de cor, raça, religião, independente do que possa ser, mas que a gente seja, sim, sempre esse auxílio. Se for para criticar, se for para realmente dizer coisas ruins que vai, às vezes, humilhar a pessoa, então que nos calemos, que nos que a gente possa se manter em silêncio, desculpa, mas que a gente possa se manter em silêncio e pedir realmente a Deus o discernimento para aquilo que realmente podemos fazer. E se for para prejudicar o irmão, que possamos assim, então, ficar em silêncio, não ter então a atitude. Mas se é para fazer o bem, que sim, arregacemos as mangas e que sejamos úteis hoje, agora, porque é agora que agora é o nosso momento, né? O futuro a Deus pertence. E no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 13, sedes bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. É assim que nos fazemos na prática do bem. É assim que somos chamados, né, para realmente praticarmos o bem. E, assim, agradeço muito a oportunidade desse momento. Realmente, eu falo, é um tema que está, acho que diariamente presente em nossas vidas, mas que sirva para realmente podermos colocar em prática as nossas vontades, que elas possam se fazer presentes no dia a dia das nossas vidas, para que assim a gente possa realmente se abrir às oportunidades e estarmos também construindo esperança na vida das outras pessoas, trazendo luz àqueles que se aproximam de nós. E quando também não estivermos bem, que possamos pedir esse auxílio, que possamos, em oração, ser a nossa ajuda maior. Ah, mas eu não tenho nada o que fazer, eu não tenho, às vezes eu não sei nem o que falar, ou eu não tenho nem dinheiro, mas sim, coloque-se em oração, porque assim Deus nos ouvirá, a espiritualidade amiga nos colocará realmente no auxílio ao outro, aquele que chora, aquele que sofre,
aquele que ainda não recebeu essa luz, e assim poderemos aumentar essa luz que vem chegando, e assim, frente às tragédias, a tudo aquilo que desconstrói, né, o amor, o que traz realmente a boa nova, que a gente possa, sim, ser essa luzinha, esse grãozinho de areia, pequenino, mas que nossa fé se fortaleça cada vez mais, né? Por mais que seja um grão de mostarda, ou menor que às vezes que isso, mas que possamos lembrar todos os dias, se pensamos em Deus, estamos sim pensando no outro, pensando em nós mesmos. E aí podemos construir um mundo realmente melhor. Se aqui é a nossa casa, aqui é o nosso lar, façamos desse momento, dessa passagem aqui, algo melhor, não só para nós, como para os outros, né? Se a gente falta com o perdão, com a indulgência, com a benevolência, seremos cobrados lá na frente. E temos um Deus misericordioso. Nada que fizermos, né, contra nós mesmos não será um castigo, mas a gente estará realmente reparando esses nossos erros. Então, eu agradeço essa oportunidade, espero ter contribuído um pouquinho. Eu sei o quanto isso, assim, é útil na minha vida, eu estar até ouvindo, e realmente colocar isso em prática, né? A partir do momento que a gente também fala, a gente coloca em ressonância, né? Assim, a gente ouve e a gente trabalha isso dentro de nós. Então, realmente agradeço, e agradeço por vocês estarem aqui comigo.